Valmecir Margon. Nasceu em Colatina, no Espírito Santo, em 14 de maio de 1953. Meia atacante. Dribles curtos, bom cabeceador e cobrador de faltas. Armador e finalizador. Trata-se do maior artilheiro da história do campeonato pernambucano. 203 gols. Talvez a identificação seja facilitada pelo apelido, Baiano. Na década de 1980, 137 gols pelo Náutico, 53 pelo Santa Cruz e 13 pelo Central. Foi artilheiro do estadual em 1981, 38 gols, 1982, 40, 1983, 40. Valmecir José Margon, o baiano, nasceu em Vila Velha e começou a carreira no próprio Rio Branco. Entre os anos de 1973 e 1979, o habilidoso meia-atacante foi campeão capixaba 5 vezes e disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram 301 jogos e 74 gols pelo Brancão. Valmecir José Margon, o baiano, nasceu em 14 de maio de 1953, no município de Colatina, Espírito Santo. Era meio-campista e começou sua carreira profissional no Rio Branco do Espírito Santo em 1973 e permaneceu lá até 1978. Mais tarde, em 1987, voltaria a vestir novamente a camisa do clube que o projetou para o futebol. Baiano foi 3 vezes campeão capixaba, 1973, 75 e 78, sendo co-artilheiro em 1973, juntamente com seu companheiro de equipe, Rogério, com 7 gols, e em 1978 foi artilheiro com 10 gols. Em 1973, após ser campeão estadual pelo Rio Branco, Baiano foi emprestado no segundo semestre à Desportiva Ferroviária para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A, que contou com a participação de 40 clubes. A Desportiva Ferroviária terminou o campeonato na 27ª colocação. Baiano estreou em Campeonato Brasileiro em 25 de agosto de 1973 contra o Sergipe. Marcou apenas um gol, justamente contra o Náutico, em 5 de dezembro de 1973, na vitória por 2-0, no Engenheiro Araripe. Vestindo a camisa do Rio Branco, Baiano marcou 53 gols. Em 1980, o Santa Cruz começou a reformular sua equipe de futebol, pois no final da década anterior, já havia perdido seus principais jogadores e principalmente para seu maior rival, o Sport Recife. Jogadores que deram muitas alegrias para a torcida coral como Edson, Wilson Carrasco, Betinho, Joãozinho e Givanildo, agora estavam na Ilha do Retiro. Outros ídolos como Luiz Fumanchu e Nunes, o Cabelo de Fogo já haviam se debandados para o Fluminense. Baiano chegou ao Santa Cruz em 1980, e no ano seguinte já foi artilheiro do Campeonato Pernambucano com 38 gols, quebrando um tabu de 22 anos. Entre os novos contratados do Santa Cruz, chegava um jovem meio-campista capixaba desconhecido dos grandes centros futebolísticos que respondia pelo apelido de Baiano. No Campeonato Pernambucano de 1980, Baiano disse para que veio, já disputou a temporada pau a pau pela artilharia, com veteranos como Senna, Santa Cruz, companheiro de equipe, que acabou sendo o artilheiro com 23 gols, e o velho da Maravilha, Náutico, que foi o vice-artilheiro com 22 gols, e Baiano dividiu a terceira posição com Reinaldo, Náutico marcando 15 gols. Baiano já começava a despontar como um dos grandes artilheiros do futebol pernambucano. Entretanto, o Santa Cruz ficou com o vice-campeonato. No Campeonato Pernambucano de 1981, Baiano ainda vestindo a camisa do tricolor do Arruda, que não fez uma boa campanha e acabou em terceiro, quebrou um tabu que já durava 22 anos. A de maior artilheiro em uma única temporada. Ele fez 38 gols no campeonato, superando a marca de 36 gols de Pacoti, Sport Recife, que foi artilheiro do campeonato de 1958. Baiano superou os artilheiros, Roberto Coração de Leão, Sport 29 gols, Ivan, Santa 19 gols, Deno, Sport 15 gols, Rivaldo, América 12 gols e Reinaldo, Náutico 11 gols. No final da temporada de 1981, Baiano recebeu a chuteira de bronze promovida pela Adidas e revista Placar, como o terceiro maior artilheiro do Brasil com 43 gols. A chuteira de ouro ficou com Jorge Mendonça,
Guarani de Campinas, com 49 gols, e a chuteira de prata foi para Roberto Dinamite, Vasco, com 44 gols. Em sua passagem pelo Santa Cruz, Baiano marcou 62 gols. Em janeiro de 1982, o Santa Cruz negocia Baiano com o Fluminense por 15 milhões de cruzeiros para disputar a Taça de Ouro, nome do Campeonato Brasileiro. O Fluminense vendeu vários jogadores e enfraqueceu a equipe. Baiano não foi bem e passou boa parte do campeonato como reserva. Passou apenas 5 meses no tricolor carioca, participou de 15 partidas e marcou apenas 5 gols. Ainda em 1982, Baiano deixa o Fluminense e volta para Pernambuco, agora no Náutico, para se consagrar como um dos maiores goleadores da história do futebol pernambucano. No campeonato estadual deste ano, Baiano bate seu próprio recorde fazendo 40 gols e no final da temporada somou 43 gols, sendo o maior artilheiro do país e ganhando a primeira chuteira de ouro da Adidas. Zico: Flamengo ficou com a de prata e Casagrande, Corinthians com a de bronze. Apesar do sucesso de Baiano, não foi desta feita que ele foi campeão pernambucano. O Sport Recife tornará tricampeão. Em 1983, Baiano chega a disputar a final do Campeonato Pernambucano contra o Santa Cruz. Depois do empate no tempo normal, o Santa Cruz vence nos pênaltis e torna-se campeão, para a frustração de Baiano, que foi pela terceira vez consecutiva artilheiro do Campeonato Pernambucano com 40 gols, igualando seu próprio recorde. Baiano foi também o grande goleador do Alvirrubro dos Aflitos na Taça de Ouro, Brasileirão, com 12 gols. Com seus 52 gols na temporada, Baiano conquistou sua segunda chuteira de ouro da Adidas, sendo o maior artilheiro do país. Em 1984, talvez o esquema de jogo do Náutico, implantado pelo técnico Enio Andrade, não tenha favorecido a Baiano em busca do gol, pois ele marcou apenas 24 gols no Campeonato Pernambucano e mais 2 gols em amistosos contra o Grêmio Petribu e Seleção de Surubim. O artilheiro do campeonato foi Luiz Carlos, do Sport Recife, que igualou a sua marca, com 40 gols. Mas, Baiano desta feita, conquistou seu primeiro título pernambucano numa final contra o Santa Cruz. No Brasileirão, Baiano novamente foi o artilheiro do time, desta vez, com 9 gols. Terminando a temporada com 35 gols. Neste ano, o Clube Náutico Capibaribe fez sua melhor campanha em campeonatos brasileiros da Série A, terminando em sexto lugar. Além de Baiano, a equipe contava com excelentes jogadores como Mazaropi, Manguinha, Alfredo Santos, Rogério, Eider, Lourival, Deno e Ademir Lobo. Já em 1985, a média de gols do artilheiro baiano caiu bastante, foram apenas 22 gols em toda a temporada, 12 gols no Pernambucano, 7 gols no Brasileirão da Série A e 3 gols em amistosos. Baiano fez poucos gols, mas conquistou o bicampeonato estadual para Alvirrubro, novamente contra o Santa Cruz na final. 1986, Baiano demonstrava a cada ano que já não tinha o mesmo faro de gol do início da década. Em toda a temporada foram minguados 19 gols, 13 gols no estadual, 3 gols em amistosos e 3 gols no Brasileirão da Série A. O Náutico fez uma péssima temporada, foi o quarto colocado no Campeonato Pernambucano, atrás do Central de Caruaru e 30º colocado no Brasileirão da Série A. 1987, se a média de gols de Baiano no ano anterior foi bem abaixo do esperado deste grande goleador. Neste ano, ainda foi mais decepcionante. Baiano fez apenas 15 gols em toda a temporada, 10 gols no Pernambucano, 3 gols em amistosos e apenas 2 gols no Brasileirão, módulo amarelo, onde Baiano disputou pelo Rio Branco do Espírito Santo, seu primeiro clube, como profissional. O Náutico acabou em terceiro no Campeonato Pernambucano e o Rio Branco ES ficou em 10º à frente do Náutico, que acabou em 13º. De 1982 a 1987, tempo em que Baiano jogou pelo Náutico, ele marcou 183 gols. Em 1988, Baiano se transferiu do Rio Branco para o Central de Caruaru, onde no primeiro semestre disputou o Campeonato Pernambucano e teve um bom desempenho, onde marcou 12 gols, alguns contra os 3 grandes de Pernambuco. O Central fez uma boa campanha e terminou na 4ª colocação. O primeiro gol de Baiano com a camisa do Central aconteceu em 28 de fevereiro, quando o Central perdeu para o Náutico por 3-2.
O bom desempenho de Baiano no Central despertou o interesse do Sport Recife, que logo contratou para disputar a Copa União, Brasileirão. O Sport Recife de Robertinho, Ribamar e Baiano fez uma excelente campanha, terminando na 7ª colocação na classificação geral. No entanto, Baiano marcou apenas um gol, contra o maior rival do rubro-negro, o Santa Cruz. O placar foi 1-0, em 4 de setembro, que marcou o fim de sua carreira como jogador profissional. Baiano é até hoje o maior artilheiro em campeonatos pernambucano com 202 gols. Marcou 318 gols na carreira. Depois que Baiano deixou o futebol, ele e o ex-goleiro Joel Mendes tornaram-se sócios em uma panificadora em Curitiba. O negócio não foi adiante. Baiano atualmente é proprietário de uma vidraçaria em Vila Velha, Espírito Santo.